Agora tá indo, Zé. Ok. Então vamos fechar os nossos olhos, mentalizar nosso Criador, mentalizar nosso grande irmão e mestre Jesus, mentalizar nosso anjo protetor, mentalizar os amigos espirituais e agradecer. Agradecer novamente essa oportunidade de estarmos iniciando esse trabalho de estudo, um trabalho tão gratificante, e quantos ensinamentos trarão para nós. Então, muito felizes por esse retorno, mesmo que virtualmente rever os amigos que estiveram conosco o ano passado, possíveis novos amigos, novos irmãos que conosco também trabalharão para esse processo de aprendizado, que essa doutrina maravilhosa mostra a todos nós, e nós, com o nosso esforço, com a nossa fé, com a nossa perseverança, com o nosso trabalho, vamos angariando ensinamentos que serão tão úteis para que nós possamos aprender e evoluir. Podemos representar essa doutrina de acordo com o merecimento que ela tem. Passar para todos os nossos irmãos os conhecimentos aos quais nós temos e fazê-lo com muita humildade, com muita parceria, com muita transparência, com muito estudo, porque essa é a grande finalidade de estarmos aqui, para que nós possamos aprender cada vez mais essa doutrina maravilhosa que Allan Kardec trouxe para todos nós, de acordo com o envio do nosso Mestre Jesus. Que bom retornarmos aos nossos estudos, que bom rever nossos irmãos e amigos, e que todos, com o mesmo pensamento, com o mesmo ideal, possamos juntos aprendermos e com isso evoluirmos. Então, com muita paz, com muita harmonia, com muita luz, com muita alegria, pedimos permissão aos amigos espirituais para que nós possamos iniciar o nosso estudo deste ano e que todos possamos ser felizes e ter o nosso aprendizado cada vez mais fortalecido. Então, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Zé. Mais colegas entrando aqui. Deixa eu colocar de novo a nossa apresentação. Peraí. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Tá sim, Ana. Pelo menos eu estou. Tá certo. Não, porque a gravação eu tive que parar para poder ela continuar aqui. Pessoal, vamos revisar, tá? Lembrando que a gente já trabalhou toda a primeira parte do Livro dos Médiuns, que se divide em duas grandes partes, tá? As primeiras partes com aquelas noções fundamentais e preliminares, bem teórico, e aí a segunda parte, onde o Allan Kardec vai falar mais das questões experimentais, tá? Então, a gente está bem no início, a gente está na parte fundamental, né, no primeiro núcleo ali da obra. Tá? Então, como eu coloquei aqui, então nós temos ao todo, né, vamos estudar ao todo 32 capítulos, tá? Onde ele reserva só nessa segunda parte, tá? Nós temos 32 capítulos. E nós estamos aqui nesse primeiro núcleo aqui, que a gente começou já a estudar, desde quando nós encontramos, desde quando começamos a estudar o segundo capítulo, onde ele vai falar sobre as teorias fundamentais dos fenômenos, tá? Então, por isso que ele fala da ação do espírito sobre a matéria, que é o principal assunto que nós vamos revisar hoje, e depois ele vai terminar ali com o que a gente terminou em dezembro ali com o Zé Roberto, falando sobre a psicografia. Então, esse é o primeiro núcleo onde nós estamos.
o Allan Kardec reservou esse primeiro núcleo para ele explicar principalmente os fenômenos físicos. Depois que ele começa com a introdução, quando ele vai falar sobre psicografia, psicofonia, aí sim que ele começa a falar mais um pouco, a adentrar um pouco dos fenômenos inteligentes. Mas, como nós podemos ver, essa primeira parte da obra, esse primeiro núcleo da obra da segunda parte, ele vai falar basicamente sobre os efeitos físicos, ou seja, tentando explicar, tentando entender, né, até então, porque o livro dos Espíritos, apesar de se referir aos fenômenos físicos, ele não traz a teoria, que é o que ficou agora para o livro dos médios dar conta. A segunda parte, que é o que nós vamos entrar daqui a 2 semanas, que vamos falar sobre iniciando o capítulo dos médiuns, é onde ele vai falar realmente do médium, agora da pessoa médium. Tá? Antes ele está analisando os fenômenos. Agora, nesse segundo núcleo, que é o núcleo que nós vamos estudar agora com mais detalhes, ele vai falar sobre os médiuns e os tipos de mediunidade. Então, ele vai passar para nós um passo a passo, primeiro, assim, explicar, dando a definição, o que é mediunidade, o que é o médium, quais os tipos de mediunidade mais frequentes, o que é o médium ostensivo, por que nós podemos ser considerados, todos nós podemos ser considerados médiums, tá? Então, é nessa segunda parte aqui, que é a parte que nós vamos estudar daqui a 2 semanas, onde o Allan Kardec, para cada capítulo, ele vai se dedicar ao estudo da faculdade mediúnica, ou seja, de cada faculdade mediúnica. O terceiro núcleo, tá, ele vai falar sobre a prática mediúnica, né? Por isso que eu grifei ali a vivência mediúnica. Então, ou seja, agora é o papel do médium, como que ele vai se comportar, como que ele vai se comportar, por exemplo, diante de uma mesa mediúnica, como que ele vai fazer, como que ele vai dar conta, né? O que é manifestação, o que é comunicação. Então, exatamente aqui é a vivência dele. Então, antes ele passou para a gente a teoria dos fenômenos, que é o que nós acabamos. O núcleo que nós vamos entrar, ele vai passar para a gente o que é o médium e quais são as principais faculdades mediúnicas. Agora, na parte que nós vamos adentrar depois, que é o terceiro núcleo, vai falar como agora a vida prática do médium, a vivência mediúnica, tá? E isso vai entrar, né? Ou seja, ele vai acumulando os conceitos. Então, aqui vai entrar todo o estudo dos fenômenos, ele já forneceu para a gente. Agora, a questão mais prática, como é que esse médium, né, ou seja, independente da qual faculdade mediúnica que ele exerça, como que ele vai expressar isso praticamente. Vai entrar aqui também alguns estudos sobre alguns cuidados da vida mediúnica, então ele vai tratar assuntos como a qualidade dos médios, a qualidade moral, a importância da prática do bem, vai falar aqui também, vai falar sobre a evocação, vai falar sobre a obsessão, tá? Então tudo que vai envolver, ou seja, os perigos, os inconvenientes, tudo que vai envolver a prática mediúnica. Tá? É uma parte ela é um pouquinho mais grossinha do livro, que é o que vamos colocar assim, o recheio, né? Onde o Allan Kardec aqui ele desenhou para a gente todas as noções, e agora ele vai passar para a gente as questões bem mais práticas. E a quarta fase é onde ele vai trazer aqui um modelo, né, vamos colocar assim, um modelo de grupo mediúnico. Aqui ele está mais preocupado com o movimento espírita como um todo. Então, como que tem que ser um grupo mediúnico, quantas pessoas podem estar no grupo mediúnico, quais tipos de médios compõem o grupo mediúnico, né? Então, ele vai aqui estar preocupado assim, dando uma direção, ou seja, ensinando a nós como que a gente vai formar esse grupo mediúnico. Então, essa aqui seria a quarta parte, tá? Que é a última parte da obra. Essa quarta parte, ela não é somente interessada aos médiuns que vão estar em exercício mediúnico,
tá? Ela também é muito importante, né, que a gente tem o primeiro modelo de movimento espírita, onde Allan Kardec já está pensando, né, em como eu vou formatar de forma prática um grupo mediúnico. Então, ele vai dar, né, ele vai falar de pessoas, por exemplo, hoje, em um grupo mediúnico, por exemplo, a gente tem um médium, a gente tem aquele que vai coordenar, que vai estar na frente de todos os trabalhos mediúnicos. Então, tudo isso ele vai dar essas primeiras ideias gerais. Então, é nessa última parte. Fora, depois no final ali, ele vai dar como fosse um dicionário específico do estudo mediúnico, e assim ele encerra a obra, tá? Então, essa primeira parte aqui, pessoal, foi só para a gente situar, né, onde que nós estamos na obra. Então, vamos entrar na obra aqui no segundo núcleo da segunda parte, tá? Daqui a 2 semanas, e por que encerramos qual? Encerramos esse primeiro núcleo aqui, onde está falando das manifestações físicas, onde vai dar as teorias, tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Tá, então, encerramos esse primeiro núcleo, vamos agora dar conta, né, os estudos agora, a partir de fevereiro, vamos estudar o segundo núcleo, para depois a gente seguir em frente até o 4º núcleo, né, é uma obra aí que talvez a gente nem termine esse ano, vamos depender de acordo com o nosso avançar aqui nos estudos. Alguma pergunta, pessoal, sobre essa questão, sobre os núcleos? Então, o primeiro núcleo foi o núcleo que nós fechamos em dezembro, tá? Então, foi desse núcleo aqui que eu tirei as nossas ideias principais aqui para a gente debater hoje à noite. Uma das grandes perguntas, né, como o Allan Kardec ele quer trazer para a gente uma teoria dos fenômenos físicos, ele parte de uma pergunta que orienta todos os outros capítulos. Apesar que depois ele vai analisar fenômeno por fenômeno, como nós estudamos, mas essa é a grande pergunta, né, ou seja, de que forma os espíritos interagem com o mundo físico, como que eles conseguem exercer a sua influência aqui no mundo físico, sendo que eles não têm o corpo material, eles não têm o corpo físico. Então, é essa pergunta aqui que orienta todos os capítulos desse primeiro núcleo da obra. Tá certo? Então, tanto que, lembra quando ele foi, na verdade, foi uma das primeiras perguntas que ele fez no primeiro capítulo que inaugurou a segunda obra, né, onde ele está explicando para a gente de que forma os espíritos interagem com o mundo físico. E como que eles interagem? Nós sabemos, né, que o espírito possui a vontade, né, é ele que é o princípio inteligente, que possui a vontade, é o ser pensante, aquele que pensa, ou seja, ele tem a vontade de se manifestar, ele tem a vontade de se comunicar com o mundo físico, ou seja, com nós encarnados. Mas como que eles conseguem, né, não apenas se comunicar através de uma carta mediúnica, né, mas nessa primeira parte aqui que chamou a atenção do Allan Kardec, como que ele consegue produzir esses fenômenos de efeitos físicos, já que eles não têm o corpo material, já que como que eles conseguem levantar objetos, como que eles conseguem provocar as pancadas mediúnicas, lembra? Que nós estudamos. Como que eles conseguem fazer esse tipo de intervenção na matéria, sendo que ele, né, sendo que ele não tem o corpo físico. Mas nós já temos, né, como um dos princípios que o Espiritismo nos coloca, que nós, espíritos encarnados ou desencarnados, temos a interação com os dois planos, tanto com o mundo físico quanto com o mundo espiritual, ou seja, da mesma forma como nós, através do nosso pensamento, através da nossa vontade, a gente também influencia o mundo espiritual, a gente também intervém no mundo espiritual, da mesma forma como a gente recebe as influências destes, como que a gente consegue? Como que a gente consegue intervir? E é aí que o Allan Kardec vem trazer para a gente algo que ele já apresentou desde o livro dos Espíritos, que é essa palavrinha-chave aqui, a última que está grifada, que é o perispírito. Então, através desta matéria sutil,
que é o nosso tecido espiritual, ou seja, o nosso perispírito, é que a gente consegue intervir. Não importa se vai ser através do fenômeno da emancipação da alma, que acontece quando nós estamos encarnados, tá? Pessoal, todas essas palavrinhas grifadas, tá? São palavrinhas chaves. A gente precisa, quem tiver alguma dúvida ainda sobre o conceito dessas palavras, tá? Pode perguntar, tá bom? Porque é importante a gente dominar essas palavrinhas que Allan Kardec já trouxe para a gente desde o Livro dos Espíritos. Então, agora ele está trabalhando com esses conceitos. Então, quando eu estou falando de emancipação da alma, como o nome já diz, alma, eu estou falando do encarnado ou do desencarnado? O que vocês acham? Quando eu estou falando desse fenômeno. Oi? Encarnado. Quem falou? Rose. Oi, Rose, isso mesmo. É do encarnado, tá? Quando nós... Olha aqui, ó. Essa figura que está do lado aqui. Esse perispírito aqui, né? Essa imagem, obviamente, que está simulando o perispírito aqui. O que vocês acham? Ele é um perispírito de um ser encarnado ou de um ser desencarnado? Essa imagem aqui, que está no nosso slide. Encarnado, Carol. Oi. Encarnado, olha o cordão. O cordão, exatamente, muito bem, né? Esse cordão aqui, também chamado do fio de prata, né? Chamado pelo nosso André Luiz, exatamente. Então, aqui nós temos um exemplo, uma figura, né? Que está nos trazendo um exemplo de emancipação da alma. Então, quando nós estamos, né? Ou seja, o primeiro tipo de emancipação da alma mais simples, que são os sonhos, né? Quando o nosso corpo físico está descansando, dormindo, a nossa alma está encarnada, mas ela se emancipa. Ou seja, o meu perispírito tem esta faculdade, esta qualidade de emancipação. Só que nós temos o fio de prata, não é? Que nos liga, e isso que nos mostra que somos uma alma que se encontra atualmente encarnada. Então, quando eu estou no estágio de emancipação da alma e o meu corpo estarem dormindo, tá? Mesmo assim, através da minha vontade e do meu pensamento, eu também consigo intervir na matéria. Não só na matéria física aqui, inclusive na matéria espiritual. Da mesma forma que os espíritos que se encontram na erraticidade. Quem são esses espíritos? São encarnados ou desencarnados? Que se encontram na erraticidade. Desencarnados. Desencarnados, exatamente. Né? Que são os espíritos errantes, né? Seja aqueles que, ou seja, na ideia de peregrinos, né? Ou seja, que estão ainda caminhando na sua evolução. Então, todas essas palavrinhas aqui é para a gente a gente tem que estar com o conceito delas aqui na ponta da língua para a gente conseguir trabalhar, tá bom? Então, independente se eu estou se eu estou no estágio sob o efeito da emancipação da alma, ou se eu sou um espírito desencarnado e me encontro no plano espiritual, eu consigo interagir com a matéria, tanto física, que é do nosso mundo físico, quanto do mundo espiritual, somente porque eu tenho esse primeiro elemento aqui, que todos nós temos, tanto encarnado quanto desencarnado, que é o perispírito. Então, nós temos essa primeira resposta. O espírito, nós conseguimos, ou os desencarnados conseguem produzir os efeitos físicos ou qualquer outro tipo de efeito, porque possuem o perispírito. Então, e esse perispírito, né, chamado do corpo do espírito, aquele que nos envolve, é ele que nos permite interagir com a natureza. Tá? Por que eu grifei a palavra natureza aqui? Nós podemos encontrar essa palavra natureza se referindo, tá, a tudo aquilo que é criado por Deus, ou seja, nos dois planos, tá bom? Tanto o mundo físico quanto o mundo material. Então, podemos encontrar também com esse jeitinho aqui escrito, tá bom? Então, a natureza aqui, entendendo como tudo aquilo que foi criado por Deus. Então, e a matéria, né? Então, a matéria também pertence à natureza.
E nós já temos, desde o livro dos Espíritos, a definição de matéria, que os espíritos superiores deram a Allan Kardec, dizendo que matéria é tudo aquilo criado por Deus, né, mas que vem para servir ao espírito. O perispírito vem para fazer um grande serviço, né, um grande auxílio ao espírito, porque sem ele não tem como interagir com nenhum plano, nem físico e nem espiritual. Tá certo? Então é o perispírito, por isso que o Allan Kardec se dedicou essa primeira parte, né, essa primeira parte do primeiro núcleo da segunda parte da obra, a falar sobre o perispírito. Tá? Então, porque no livro dos espíritos, ele fala muito, ele traz de forma esparsa, né? Apesar de trazer perguntas 93, 94, 95, adiante, assim, umas 3 ou 4 perguntas só, que ele vai falar, trazendo para nós o conceito, mas ele não trabalha exatamente esse conceito como ele trabalhou aqui na obra. Tá? Então, por isso que ele relembra para a gente, né? Como se ele mandasse nós e voltar lá na primeira obra e estudar, e trazendo para a gente, ou seja, desenhando melhor esse perispírito. E com a Gênese, né, que se Deus quiser a gente vai conseguir chegar a estudar a última obra com a Gênese no capítulo 14, que é o capítulo dos fluidos, ele vem, entre aspas, né, não fechar, né, porque não como na ciência a gente não pode falar que esse conceito, que essa investigação está fechada, mas ele veio fechar essa primeira parte do estudo dele com chave de ouro. Ou seja, o que ele não trouxe, né, o que ele não conseguiu de informação para trazer para nós sobre o perispírito no livro dos médiuns, quando ele vai trazer a teoria do fluidismo, ou seja, os fluidos, ele vem desenhar melhor ainda, tá bom? Então, até aqui, o que nós temos de informação? Que o perispírito é o corpo do espírito, que vai servir, né, que vai servir a este, para que ele possa intervir na natureza, na matéria, tanto física quanto espiritual. E quando nós estamos encarnados, né, o Allan Kardec vai dizer, a alma encarnada, ou seja, ao espírito que se encontra encarnado, ou seja, no corpo físico, o perispírito exerce uma função muito mais importante ainda, que é de servir o quê? Intermediário entre o espírito e a matéria. Então, sem o perispírito não poderia haver encarnações. Tá? Não poderia. Tá? Não teríamos como, ou seja, Deus, né, não teria como pegar o espírito, se fosse, como diz Allan Kardec, que se fosse somente uma questão abstrata, se ele não tivesse esse corpo semimaterial, não teria como ligar ele na matéria. Então, para que a gente se encontre hoje encarnado, né, nós precisamos, nós, enquanto seres espirituais, precisamos ter o espírito. Então, o espírito o perispírito para o espírito, para a alma encarnada, é importante. Porque não basta ter esse corpo físico é a última coisa que é produzida. Nós precisamos primeiro do nosso perispírito, que também vamos chamar de corpo fluídico. Tudo ok até agora, pessoal? Aqui as finalidades, né? Então ele vem servir, né? Ele vai servir como eu coloquei aqui, né? Ele vai modelar todo o nosso corpo físico, porque o nosso corpo físico apenas expressa aquilo que já está no nosso código do nosso perispírito, aquilo que o espírito precisa ao encarnar, né? A vir a experiência física. Por isso que constitui, né? Por isso que ele que é responsável, como ali o fiozinho de prata, né? Como a gente observou ali, né? Ele que é responsável de ligar nossa alma, nós espíritos, ao nosso corpo físico que a gente precisa. Então ele vai ligar, como diz o Allan Kardec, aí sim, na Gênese, ele vai dizer para nós que vamos ser ligados por célula, molécula por molécula, e ele vai ter uma outra função super importante que tem a ver com o nosso estudo de fenômenos físicos. Esse perispírito, esse mesmo tecido espiritual, ele é responsável por transmitir a nós todas as sensações e por permitir que a gente se expresse tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Então, sem ele, não tem como a gente interagir
na natureza. Não tem como a gente... ou como tem como os espíritos, por exemplo, ele produzir os fenômenos físicos ou inteligentes, não importa, né? E nem nós, né? E nem nós que nos encontramos encarnados, também não conseguiríamos fazer qualquer tipo de emancipação da alma ou servir como médiuns se a gente não também tivesse o nosso perispírito. Alguma questão, pessoal, até agora? Alguma dúvida, algum comentário que vocês gostariam de fazer? Lembrando que a gente só está aqui revisando. Né? Estamos relembrando todos esses conteúdos aqui, nós já trabalhamos. Alguma questão que vocês gostariam de comentar? Vamos lá, então. Então, olha aqui no nosso quadro, pessoal. Nós temos Deus, né? Que é o nosso ponto de partida, né? É a nossa causa primeira, como os espíritos disseram a Allan Kardec. Essa causa primeira, né, que não se confunde com a sua criação, ou seja, não se confunde com a sua natureza, tá certo? Ele criou o espírito. Ele criou o espírito, que é o princípio inteligente. E a primeira palavra, né, que Allan Kardec nos apresenta, né, para fazer, né, ele fala, olha, o Deus criou duas grandes asas, nós temos duas grandes asas de toda a criação de Deus. Deus criou duas grandes coisas que uma serve à outra, mas elas não se confundem, ou seja, o espírito e a matéria. Então, a matéria, como está escrito exatamente aqui, é a primeira palavra que o Allan Kardec nos traz. Depois ele vai vindo com vários sinônimos ou com vários substratos dessa palavra. Então, da matéria, nós vamos, né, como nós colocamos no nosso texto, ele vai criar a natureza. Olha ali como eu coloquei, a natureza, posso estar tanto me referindo ao mundo espiritual quanto ao mundo material, pois tudo é criação do mesmo Pai, ou seja, criação de Deus. Outra palavrinha super importante, ó, que o Allan Kardec ele vai nos apresentar, já desde a pergunta ali 28, 27, da primeira obra, ele vai trazer esse conceito aqui do fluido cósmico universal. Apesar, tá, dele não ser o único autor, autores que antecederam o Allan Kardec, como Mesmer, né, outros autores que já estudavam sobre os fluidos, já falavam, já usavam essa nomenclatura aqui, que é o FCU, que é o nosso fluido cósmico universal. Então, esse fluido cósmico universal, também chamado, olha, repetindo a palavra ali, de matéria primitiva, ou seja, é do fluido cósmico universal que deriva, né, essa matéria mãe, essa matéria primeira, que vai dar origem a toda natureza. E a natureza aqui, vamos entender, tanto espiritual quanto material. Ficou claro essa parte, pessoal? Né, porque muitas vezes, né, se a gente for avançar nos nossos estudos, a gente não for percebendo esses sinônimos ou essa evolução de vocabulário ou de terminologia, né, que o Allan Kardec nos apresenta, a gente pode se perder e muitas vezes não entender de forma profunda, que é o que a gente propõe aqui no estudo. Tá? Então, a gente precisa... o Allan Kardec, muitas vezes, ele muda a palavra. Tem hora que ele fala o fluido cósmico universal, natureza, matéria, tá? Então, são palavrinhas que o próprio Allan Kardec trabalha. Alguma dúvida, alguma questão, pessoal? E desse fluido cósmico universal, então, pessoal, é da onde vai derivar o quê? O nosso perispírito. Então, assim, quando Deus, ao criar o espírito, ao criar o princípio inteligente, ele já dá a sua primeira roupagem. Qual é a primeira roupagem do espírito? O perispírito. Então, e da onde que ele tira? Né? Ele vai tirar de outro espírito? Não, ele vai tirar da outra asa da sua, né, que é a outra asa que ele criou, que é a matéria, ou seja, da própria natureza, tá? Vamos colocar assim, da própria natureza, onde aquele espírito, aquele princípio inteligente que acabou de ser criado, ele vai ganhar ele vai ganhar essa primeira roupinha que é o seu perispírito. Então, Deus,
vai tirar da própria natureza, ou seja, ou do próprio fluido cósmico universal, as qualidades e as propriedades que esse perispírito precisa ter para que aquele espírito possa fazer as suas primeiras encarnações. Tá? Então, vamos supor que o espírito precise, sendo primeira ou não, tá? O espírito precise ter as suas primeiras vivências espirituais no mundo físico. E ele precisa vir aqui para a Terra, ele vai encarnar aqui na Terra. Então, o seu corpo espiritual vai estar adaptado à natureza fluídica do nosso planeta. Então, não é que o espírito, né, como muitas vezes a gente já ouviu falar, não é que o espírito ele troca de perispírito, ele modifica. E por que ele modifica? Porque ele tem uma propriedade, né, que eu vamos chamar de plasticidade. Então, ou seja, eu posso sofrer as alterações desse meu tecido espiritual, eu sofro as alterações e me adapto ao novo mundo que eu vou precisar encarnar, tá? Então, da mesma forma, né, eu posso estar desencarnada e preciso ir para um outro mundo, mesmo, ou seja, mesmo estando em uma condição de espírito, ou eu preciso migrar de uma colônia espiritual, vamos supor assim, esse meu tecido espiritual vai sofrer ele vai sofrer essa alteração, se adaptando à natureza daquele local que eu tenho como objetivo. E por que ele consegue isso? Porque eu tenho a plasticidade, porque o meu perispírito ele é modelado, tá? De todos nós, tá? Ou seja, esse independente se eu estou no plano físico, material, ou seja, todos os perispíritos, vamos colocar assim, né, que uma criação de Deus, possuem essas mesmas propriedades. Muitos ainda, dependendo da nossa evolução, tá, muitos de nós ainda não utilizamos, ou não sabemos utilizar todas as nossas potencialidades que o nosso perispírito traz. Né, quanto mais evoluído, nos diz Allan Kardec, né, o nosso perispírito, por que ele vai também evoluindo? Porque nós vamos evoluindo e vamos nos utilizando mais dessas qualidades que ele tem, tá? Mas ele já está ali desde quando fomos criados, tá? Desde quando fomos criados, ele já traz tudo essas qualidades em potência. A partir do momento que esse espírito vai se desenvolvendo, tanto moralmente quanto intelectualmente, ele vai se utilizando mais dessas qualidades. Alguma questão, pessoal, até agora? Vocês estão muito quietinhos. Podemos seguir? Excelente esse esquema e a explicação, Carol, deixou tudo mais claro. Obrigada. Imagina. Fica, né, para a gente visualizar, né, porque o Allan Kardec vai nos dando tantos conceitos iniciais, né, que a gente, se a gente não for desenhando e rascunhando, a gente pode se perder mesmo. É uma forma, né, da gente aprender fazendo esse esquema. E outra questão, da mesma forma, né, quando a gente falou, né, o perispírito, ele funciona como elo de ligação do espírito à matéria quando ele está encarnando. Quando ele está se ligando célula por célula, ele está ao mesmo tempo determinando a nossa organização física. Então, desde das qualidades físicas e, vamos colocar assim, desde as qualidades e enfermidades, tudo aquilo que o espírito precisa sofrer, ou da forma, ou como ele precisa ser na sua atual encarnação, ou na sua próxima encarnação, quem vai determinar, ou seja, essa ordem física, não é o nosso corpo físico, tá? Ele apenas executa aquilo que já está codificado, que já está expresso no seu perispírito. Então, é ele ali, vamos colocar assim, né? Então, qual é o corpo principal? O perispírito ou o nosso corpo material? O perispírito, vamos supor assim, ele é o principal, ele que está mandando ali, ele que vai assimilar tudo que está ao nosso redor. Apesar de termos a nossa sensação, né, a sensação de dor, a sensação de prazer, ou seja, qualquer sensação que a gente
acredita que estamos, né, só porque peguei nesse lápis aqui, né, então meu corpo físico que está sentindo, mas quem está transmitindo essa sensação de eu pegando no lápis, por exemplo, é o meu perispírito, tá? Isso segundo a ciência espírita. É o meu perispírito que está simulando essa sensação, tá? E lógico que esse aqui é um exemplo bem bobo, vamos colocar assim, mas é ele que está, ele que está sofrendo primeiro e ele só depois vai transmitir para o nosso corpo físico. E é o que eu coloquei aqui. Então, o que eu estou falando exatamente? Dos nossos centros vitais e dos nossos plexos, tá? Esses centros vitais, os 7 centros vitais, os 7 principais, né, vai dizer o André Luiz, são esses 7 centros vitais aqui, são os centros que eles se localizam no nosso perispírito. Então, quando nós temos, por exemplo, uma dor de cabeça ou qualquer outra alteração que a gente julga ser físico, está doendo aqui a minha cabeça, mas o que na verdade é isso? Pode ser uma desordem, tá? Primeiro, fluídica, ou seja, nesse meu centro de força frontal, por exemplo, eu posso estar com alguma desordem e o meu corpo físico vai traduzir isso em dor de cabeça, tá? Mas primeiro foi o meu perispírito que se encontra em desordem, tá? Então, né, como exemplo, então, esses centros vitais que assimilam todas as sensações que nós sentimos. Eles depois, é lógico que isso de forma imediata, até porque nós não somos ligados célula por célula, então o fato dele transmitir para o nosso corpo físico é rápido, que depois ele vai passar para esses plexos. Os plexos, eles se localizam no nosso corpo físico, tá? Então, esses centros vitais se localizam no nosso corpo, no nosso corpo espiritual, que depois transmitem para esses plexos, tá certo? Então, o tempo todo eles estão em ligação e trabalhando junto. Então, como fosse aqui a nossa anatomia aqui do nosso perispírito. Então, nós temos esses centros vitais, os principais. Qual é o principal centro vital que o Allan Kardec nos coloca e que o André Luiz depois nos confirma, por exemplo? Desses centros vitais aqui, qual é o principal? Quem sabe? Coronário. É o coronário, exatamente. Inclusive responsável pelo todo o nosso desenvolvimento mediúnico, tá? Então, por isso que nós estamos estudando, por isso que a gente tem que dominar também essa anatomia aqui, né? Se queremos, independente se seremos, ou se somos, ou se seremos médios ostensivos, a gente precisa, como estudiosos que somos, a gente precisa ter esse domínio, tá? Então, é o coronário, por exemplo, que assimila os fluidos da cabine de passe. Quando nós estamos ali na cabine de passe, é o coronário que recebe todos os fluidos, por isso que o passista, primeiramente, se posiciona, ou unicamente, se posiciona, né, as mãos sobre o coronário, que é aqui em cima da cabeça, tá? Esse coronário, ele transmite para todos os outros, ou seja, esse banho fluídico que recebemos lá na cabine de passe, que vai transmitir, né, e banhar também os outros centros de forças, também conhecido como centros vitais, tá? Podemos usar esses dois nomes. Então, por isso que ele é o responsável, né, e ele se localiza ali no alto da nossa cabeça. Alguma dúvida, pessoal? Então, todos nós temos, tá, essa mesma anatomia aqui, tá? Todos nós temos. É lógico, né, que cada um, ou seja, as doenças, aquilo que a gente já traz muitas vezes de vidas passadas, ou que demos causas nessa vida, ou seja, alguns males que cometemos, ou que fazemos contra a nossa saúde, ou que sofremos, tá? O que vai nos dizer Allan Kardec, né, e os outros autores? Eles vão nos falar que são desordem nesses centros vitais aqui. Então, são desordens nesses centros, ou seja, quando há uma desordem fluídica
energética, vamos colocar assim, o nosso corpo físico traduz isso em doença. E muitas dessas desordens aqui fomos nós mesmos que causamos através, vamos colocar assim, do mau uso da nossa vontade e do nosso pensamento. Até porque, como Allan Kardec nos coloca, quem é que vai dar qualidade a todos os fluidos? Nós, o pensamento. Independente se eu me encontro encarnada ou se eu me encontro no mundo espiritual, desencarnado, tá? Então, quando eu estou fazendo bem, praticando bem, alimentando bons pensamentos, quando eu estou orando, e se eu vou manter isso depois de uma oração, depois que eu tomei o passe, tudo isso, ou seja, eu vou estar, né, como a gente vai entrar numa atmosfera que vai nos envolver, né, com que o nosso, ou seja, vai estar tudo ok, vai estar tudo em ordem. Basta um pensamento, como a gente chama, né, como a gente chama no movimento espírita, basta a gente baixar o nosso padrão vibratório, esse centro de força aqui começa, né, sempre trazemos um mais frágil que o outro, né, sempre, né, uma dor de estômago, uma dor de cabeça, né, olha ali o responsável ali pelo estômago, né, ali, o gástrico, por exemplo, qualquer um, né, basta uma desordem ali que a gente já vai ter, no mínimo, esse mal-estar. E quando isso é muito severo e pode ser agravado por milhões de outras questões, pode até, muitas vezes, traduzir em doenças, tá bom? Então, olha quanta coisa, né? A gente está aprendendo, olha quanta coisa que a gente pode aprender só pelo estudo do perispírito. Então, não foi à toa que o Allan Kardec, né, já nos chamou a atenção nesse primeiro núcleo da segunda parte da obra, justamente por ser, vamos colocar assim, por ser um estudo extremamente importante para que a gente possa seguir, inclusive com os estudos mediúnicos, tá? Quando a gente vai trabalhar bastante aqui, vamos voltar a falar desse centro vital aqui, o coronário. Outras funções, né, que nós vimos, que foi muito importante para a gente poder entender os fenômenos físicos, por exemplo. O nosso perispírito, ele goza de muitas propriedades, né? São vários, né? Muitos autores trazem, um rol assim, grande de qualidades e funções que o perispírito exerce. Mas aqui a gente vai trazer as mais importantes, inclusive as que casam com o nosso assunto principal, que são os fenômenos, a teoria dos fenômenos físicos. Uma deles é o quê? A expansibilidade e a flexibilidade. Ou seja, o nosso perispírito ele não se encontra preso, né? Ele não está preso no nosso corpo físico. Não é à toa que nós temos, né, que é de fácil compreensão, que é o fenômeno de emancipação da alma. Quando nós dormimos, como nós falamos ali no início, o nosso perispírito ele se emancipa, né, através da vontade através da nossa vontade, ou seja, do ser espiritual. Então, ele se emancipa. Como que ele consegue se emancipar, independente dos fios de prato do cordão, né? Porque ele tem a expansibilidade, tá? A gente consegue se expandir. Ele consegue, né, como a gente fala, o Kardec traz, ele consegue se irradiar, né? Então, o perispírito, ele consegue passar além das nossas fronteiras do corpo físico. Por exemplo, algumas pessoas, alguns videntes, algumas pessoas que têm alguma sensibilidade, por exemplo, não falam, você já deve ter ouvido, né? Pessoas falaram assim, nossa, eu vi uma luz em volta ali daquele palestrante, uma luz azul, uma luz amarelinha. O que é isso? É a nossa irradiação. Tecnicamente, por que a gente enxergou essa luz? Justamente, né, porque esse perispírito, como, né, o do palestrante, por exemplo, nosso exemplo, assim como o nosso, a gente goza da expansibilidade, tá? Então, ele se expandiu através da oração, através das palavras boas, do ensinamento bom que ele estava ali, em um momento de oração, o perispírito dele se expandiu, tá? Então, e por que a pessoa viu a luz azul, por exemplo, né? Porque uma das qualidades, apesar que eu não citei aqui, o que é? O perispírito, ele tem luz, né? Então, a luminosidade é também uma das suas qualidades. Que é lógico, né, que essas qualidades aqui, elas existem justamente para que ele possa exercer as funções, tá? Então, sem
sem esse corpo espiritual, ou seja, sem esse corpo espiritual semimaterial, que possa se expandir, que possa se emancipar, e que possa, né, servir ao espírito, lembrando que a matéria foi criada por Deus para servir ao espírito, ou seja, para servir a nós, seres espirituais, se ele não fosse tão complexo, nós não poderíamos, né, tanto encarnado como desencarnado, nós não poderíamos executar nada, ou seja, exercer a influência sobre a matéria, muito menos os espíritos, né, que nem corpo físico tem naquele momento, né, se encontra desencarnado. Então, eles não conseguiriam, de forma alguma, exercer, né, provocar qualquer tipo de efeito ou físico ou inteligente. E por que Allan Kardec está nos trazendo, né, essa informação? Porque, primeiramente, né, um dos objetivos, né, quando Allan Kardec estava ali compondo os capítulos, escrevendo, ele não estava somente ali escrevendo para o médium, ou para o espírita, o presidente da casa espírita, ou o dirigente do grupo mediúnico. Ele estava, né, ou seja, aqueles que já, independente da função que exerciam, ele não estava escrevendo só para aquele que já era adepto ao espiritismo, mas sim aquele que ainda se mostrava como incrédulo, ou seja, que não acreditava ainda nessa que não admitia o elemento espiritual. E, né, ele tentava confrontar essa ideia do elemento espiritual falando: tá bom, mas o espírito, né, que é invisível, pelo menos a maioria de nós, né, o espírito que é invisível, como que ele consegue, como que ele consegue exercer, né? Aí foi quando o Kardec falou, porque essas pessoas que se fazem essa pergunta, né, e dão essa resposta simples, né, falando que o espírito não consegue intervir na matéria, justamente porque ele é um ser abstrato, né, ele não tem corpo, se enganam, porque se a gente for estudar mais um pouquinho, a gente vai perceber que sim, ele tem corpo e é material. Alguma questão, pessoal? Aqui, rapidinho, né, e quando a gente voltando lá naquele quadro, um perispírito que pertence à natureza, ou seja, ela é como é semimaterial, ou seja, ele pertence à matéria que compõe o mundo espiritual, porém, assim como todos os outros fluidos, assim como todas as outras matérias, também derivam do fluido cósmico universal, que, como nós já vimos, essa matéria-mãe, essa matéria que é primitiva, neutra, a gente consegue manipular os espíritos, né, através da sua vontade e através do seu pensamento, manipulam e vão adaptando esses fluidos de acordo com o que eu estou precisando. Como nós falamos no nosso exemplo, Deus acabou de criar um espírito, né? Ele está criando um espírito agora. Ele precisa retirar desse fluido cósmico universal, dessa matéria primitiva, essa primeira vestimenta ali do espírito que ele acabou de criar, tá bom? Então, todas, né? Como que as colônias espirituais elas se constituem? Pelo fluido cósmico universal, que é derivado dali, que adapta a sua matéria, e assim vão se criando as colônias, por exemplo. Como que o mundo material também ele se construiu? Através do fluido cósmico universal. Então, ele seria aqui a causa de todas as matérias, tá? Que foi causado por Deus, ou seja, que foi criado por Deus. Alguma, né, e o perispírito, né, que nós, né, tanto essa palavrinha-chave, que esse tanto elemento que nós estamos falando, é uma das grandes criações, tá? É uma das grandes criações que derivam do fluido cósmico universal, tá? Lembrando que Deus, né, ao criar o espírito e a matéria, Deus também criou todas as leis, né? Ou seja, ele criou as leis que regem tanto o mundo espiritual quanto o mundo físico, né? Independente das leis morais também. Então, por exemplo, Deus, ao criar o espírito, ele não ia criar do nada, né? Deus, a gente pode entender como fosse um ser mágico. Eu vou criar do nada esse perispírito. Não. Antes, né, ele criou a matéria,
ou seja, que vai seguir as suas leis, que é tão perfeita quanto o próprio Deus, né? Então, segundo as leis, ele precisa pegar esse perispírito dessa matéria-mãe aqui, dessa matéria primitiva, e assim criar, tá certo? A veste, né? A veste para aqueles espíritos ali que acabaram de serem criados. Da mesma forma, é o mesmo raciocínio que nós temos quando nós lemos ali a pergunta 37, por exemplo, da primeira obra, a gente vai ter essa ideia, né? Que Deus se serve de todas as suas leis para criar não só os espíritos, assim como os mundos, onde nós vamos habitar, né? Então Deus não é aquele mágico, pronto, criei o mundo, não é assim, há toda uma combinação fluídica onde ele precisa, como Deus não é um ser material, ele não pode intervir ali na matéria, então ele conta com seus coautores, né, que já são aqueles espíritos puros do puro do puro, tá? que já são coautores, ou seja, o próprio nome diz, eles atuam ali doando os seus fluidos para poder ajudar Deus em sua criação, tá certo? Mas isso gente, só para a gente entender a importância, né? Quando a gente, desde quando a gente faz o ED, ali, o instrutor está nos explicando ali o FCU, que é o fluido cósmico universal. Alguma dúvida, pessoal, ainda sobre o fluido cósmico universal? Podemos seguir? Então, qual é o raciocínio final aqui que o Allan Kardec já nos traz, né? O espírito não é um ser abstrato, assim como o plano espiritual não é não é uma abstração, é uma criação, só que pertence a uma realidade semimaterial, não é feita da mesma matéria como esse lápis aqui, como o nosso corpo físico, mas não deixa de ser matéria. O perispírito também, que é a primeira matéria que serve de instrumento ao espírito, tem essa ação efetiva de ajudá-lo a intervir, a influenciar a vida, ou seja, tanto a vida espiritual quanto a vida material, aqui que nós vamos colocar aqui com a palavrinha natureza. Então, o espírito consegue intervir na matéria por ele ter o seu perispírito. Alguma questão, pessoal? Comentário? Tudo ok até agora? Alguma pergunta? Nada? E essa compreensão, pessoal, exatamente, ou seja, então, isso é extremamente importante. Por quê? Porque se eu estou estudando os fenômenos mediúnicos e a faculdade mediúnica, eu preciso entender primeiro como que ela acontece. Como que é possível um espírito transportar um objeto? Como que é possível um espírito se tornar visível a alguns, né, ou para os médios que são ostensivos, ou para alguns de vez em quando, vamos colocar assim. Como que ele consegue se tornar visível? Como que ele consegue mover um objeto? Como é que ele consegue fazer aquelas pancadas? Independente, aqui a gente não está nem colocando a evolução dele, tá? O tipo de manifestação. Então, como que ele consegue intervir? Através do seu perispírito. Então, através desse corpo material, desse corpo sem material, que ele consegue produzir, né? Ele consegue produzir aquilo que vamos chamar de fenômenos mediúnicos, tá? E o médium também. Como que o médium consegue ele, né, ou se ele já é um médium ostensivo, um médium natural, vou colocar assim, desde criança, ou se ele desenvolve essa faculdade mediúnica de forma técnica depois num curso específico, como que ele consegue traduzir essa faculdade mediúnica ou as faculdades mediúnicas que ele vem a ter? Então, como que ele consegue? Através do seu perispírito. Então, podemos colocar que os fenômenos mediúnicos ou a comunicação ou a manifestação mediúnica acontece
porque nós vamos ter uma ligação de perispírito para perispírito. Então, o perispírito do médium está formatado, né? É por isso que o Allan Kardec, que nós vamos estudar daqui a 2 semanas, ele vai começar falando assim, olha, a mediunidade, o médium, né? Ela é de natureza orgânica, tá? Se a gente for pegar só esse trecho e sem esse estudo inicial aqui, a gente vai colocar como a gente vê muitas vezes de forma errada algumas pessoas falando, que a faculdade mediúnica, ela vem através da nossa genética, ou seja, do nosso corpo físico. Nós já vimos que não. Lembra que o corpo físico apenas expressa o que é que está codificado a qualquer qualidade ou a qualquer defeito que eu venha ter. É o meu perispírito. Então, é o perispírito desse médium que já é preparado, né? Inclusive o filme, né, agora dos Mensageiros, fala um pouco sobre isso de forma muito sutil. Então, o meu espírito, ele é preparado lá no mundo espiritual para que eu possa vir como médium, por exemplo, e eu vou codificar, eu vou manipular esse meu perispírito para que eu possa desenvolver esse tipo de faculdade. Né? Então, não é à toa que a gente tem uma diversidade de médios. Nem todos são de efeitos físicos, nem todos são psicofônicos, né? Então, assim, cada um vai ter uma faculdade, vão expressar faculdades diferenciadas e de formas diferenciadas também, não só a natureza, mas muitas vezes a forma de expressar também é diferenciado. Então, como que, né, como que isso acontece? Porque antes o médium, ele codificou o seu perispírito para que ele pudesse exercer aqui na Terra a faculdade mediúnica, o compromisso mediúnico, independente aqui dos seus compromissos morais, tá? A gente está falando aqui só do corpo dele. Então, ele foi codificado para que ele possa expressar. Então, vamos supor, eu posso ser uma excelente médium de efeito físico, e posso fazer o curso e nunca venha exercer nenhum tipo de mediunidade de efeito inteligente, por mais que eu queira. Pois, e por que isso acontece? Ah, porque eu sou tapada, como muitos brincam. Não, eu não tenho essa potencialidade no meu corpo espiritual. Então, nunca vou traduzir, pelo menos não nessa vida. Tá? Isso não me foi permitido. Agora, lógico que nós temos, que a gente vai chamar de grandes médiums, né, independente do bom trabalho que tenha feito, né? Chico, por exemplo, veio com muitas faculdades mediúnicas, né, em um espírito somente nele, né, mas ele veio, né, se a gente for ver a história espiritual do Chico, pelo menos são hipóteses, né, porque a gente não está aqui, como diz o André Luiz, com os caninhos aqui na mão dele, né, não está com o projeto encarnatório dele em mãos aqui para a gente ver com detalhes, mas já foi um espírito, obviamente, muito bem preparado, ou seja, muitos anos ali no mundo, né, enquanto ele estava no mundo errante ali, no mundo espiritual, se preparando espiritualmente e preparando o seu corpo fluídico para que ele pudesse vir como Chico, por exemplo, tá? Da mesma forma acontece como nós. Então, assim, a gente já veio com essa potencialidade. O professor ali, né, para quem agora está ou terminou, ou está indo para o Medínico 2, por exemplo, lá no nosso lar. O professor, o técnico ali, ele vai instrumentalizar para poder ver, né, para poder fazer testes de quais faculdades mediúnicas eu possa vir exercer. Porque não está escrito aqui, né? A gente não traz isso escrito, olha, eu venho só para essa faculdade mediúnica. Mas vai ter muitos exercícios ali, por exemplo, que eu não vou conseguir fazer. Por quê? Porque eu não trago isso no meu perispírito, eu não trago isso no meu código espiritual. Tá? Pelo menos não nessa vida. Então, é por isso que a gente estuda muito, é importante para nós aqui do estudo, a gente ter, a gente buscar cada vez mais informações, como eu falei, o estudo, assim como todos os assuntos espíritas, não é algo que está fechado, a gente precisa de muito estudo ainda, mas
graças a Deus já temos bastante conhecimento, bastante informações que a equipe espiritual já nos trouxe sobre o perispírito, justamente para a gente poder entender, né? Porque a gente não quer ser somente aquele médium, ou aquele dirigente do grupo, ou aquele espírita técnico, né? Eu preciso entender o que está acontecendo ali, preciso realmente entender por que aquele médium ele se manifesta ou se comunica daquela forma, né? Então, do primeiro passo é esse, né? É entender como que essa faculdade mediúnica aqui se manifesta, através do quê? Através do perispírito, ou seja, então, o perispírito daquele médium que se liga, que se envolve fluidicamente com o perispírito do espírito comunicante. Alguma questão, pessoal? Sobre essa parte, ainda sobre o perispírito, né? Então, ou seja, lembrando, né? O fenômeno mediúnico acontece porque eu tenho uma interação, tanto física, ali o exemplo, ou como aqui o quadrinho, tanto física como inteligente. Eu tenho uma interação com o médium. O médium de efeito físico, que são as manifestações espontâneas, okay? Ou seja, aquelas que dependem da vontade do médium. Ele doa aquele fluido vital que, ao combinar com os fluidos do espírito comunicante e do meio ambiente, ou seja, que a gente vai chamar isso de ectoplasma, não é mesmo? Né? Depois chamamos de ectoplasma. Mas antes o quê? Esse médium já trazia no seu perispírito essa potencialidade de doação fluídica. Por isso que se provocou efeitos físicos. Não são todos que têm essa grande mediunidade, vamos colocar assim, ou de uma forma ostensiva, vamos colocar assim, de forma tão evidente. Né? Então, ele já trouxe no seu perispírito essa questão. Pode falar, Eros. Eu vou um pouquinho além, às vezes posso até estar fugindo um pouco. Existem espíritos que não têm mais o perispírito? Não. No próprio livro dos médiuns, nessa primeira parte, tá? Ele já traz para a gente a informação, independente da minha evolução. Se eu acabei de ser criada agora, né, acabei de sair ali do forninho de Deus, ao espírito, lembra que nós falamos que já está no último grau dos espíritos puros? Todos eles possuem perispírito. Porque lembra? Aquela questão de ser só mais a luz ali, disforme, é um perispírito. Acontece que um perispírito de um grande, vamos colocar assim, de um espírito já alcançou a evolução, já não é mais um espírito errante, ele já nem reencarna mais, mas ele está ali no mundo espiritual, ele está exercendo influência no mundo espiritual, ele só consegue ter essa vivência porque ele tem o seu perispírito, porque o perispírito não é uma questão inferior, tá? Nós vamos ter corpos espirituais inferiorizados, grosseiros, tá certo? E aqueles mais rarefeitos, mais sutis. E aí sim, a evolução espiritual vai atribuir qualidades a ele. Né? Então, por exemplo, quando nós estudamos assuntos como lembra quando o espírito se torna visível, ou fizemos algumas referências até do corpo de Cristo, quando a gente estava falando sobre a luz, por exemplo, né? Até na Bíblia, lógico, nós vamos encontrar com essas palavras, né? Quando Paulo, a primeira vez que Paulo viu Cristo, ele se cegou. Por quê? Era a luminosidade de Cristo, né? Então, se a gente for traduzir isso, né, para o nosso contexto espírita aqui, vamos colocar que mesmo encarnado, pela sua grande evolução, que o Cristo ele já tinha, aquela evolução máxima, né, o seu perispírito se irradiava o tempo todo. É aquele exemplo que eu dei, quando a gente fala, eu vi uma luz amarelinha ali do palestrante. Agora, imagina Cristo, imagina quem tem oportunidade de estar ali, reencarnado ao lado dele, né? Então, a luz que ele tinha, ou seja, o perispírito dele já estava em um grau evolutivo onde todas as suas funções e tudo aquilo que aquela matéria poderia fornecer, Cristo já sabia utilizar.
Acontece que muitos de nós, tá? Muitos de nós, a gente não consegue, mesmo a gente sabendo que a vontade é o pensamento que dá qualidade ao fluido e a maneira como nós manipulamos, muitas vezes quando a gente chega lá no mundo espiritual, o André Luiz nos diz isso desde o nosso lar, mas aí o livro, não o filme, tá? Ele vai dizer, a gente chega lá e muitas vezes, justamente por a gente ter muitas vezes aquela perturbação espiritual, que lógico que vai vai diferenciar de espírito para espírito, a gente não consegue, eu não consigo produzir o alimento, eu não consigo produzir a roupa, né? Então eu preciso de um auxílio. Aqueles que já estão mais adaptados àquele campo fluídico, ou seja, aquela colônia espiritual, ele vai me ajudar, aquele irmão, ele vai me ajudar, né? Então, assim, nem sempre a gente consegue fazer isso. Agora, um espírito que já alcançou a evolução máxima, esse sim, né? Ele já tem um domínio não só moral, né? Essa conquista moral, mas ele tem esse domínio técnico também, esse domínio intelectual de como manipular, né? Então era um dos exemplos. A gente pode só ficar em crise e pegar vários exemplos, né? Mas a gente nunca pode, né, colocar, foi muito boa a sua pergunta, Eros, que a gente nunca pode entender o perispírito, tá, como sendo algo inferior. Inclusive, no livro dos médiuns, ele já vai nos trazer, né, em capítulos que nós estudamos, né, ele já vai falar que, independente da evolução do espírito, sempre estaremos vestidos por essa matéria semimaterial, tá? Independente, porque senão a gente não consegue. Né? A gente nunca, né? Por que o Cristo conseguiu reencarnar aqui entre nós? Apesar, né, de todas as suas adaptações, né? Ele adaptou o quê? O espírito dele? Não. Ele adaptou a vestimenta dele para que ele pudesse retornar à Terra. Perdão, né? Para que ele pudesse vir à Terra, né? Porque ele não teve outras experiências na Terra, né? Cristo, quando a Terra foi criada, Cristo já era Cristo. Né? Então, quando ele era, vamos colocar assim, espírito imperfeito, e a gente nem sonhava existir enquanto ser espiritual, né? A Terra nem existia. Então, assim, então ele já tinha esse domínio, né? Ele representando muitos outros Cristos, mas esse sim tem o domínio. A gente ainda sofremos essas perturbações. Ainda a gente não sabe fazer toda essa manipulação. E também depende também da minha moral, tá? Porque é uma questão física aqui. Porque eu posso ter espíritos extremamente, vamos colocar assim, devedores com Deus, ou seja, devedores de forma moral, mas extremamente inteligentes para saber como que se manipula fluidicamente muitas questões. Né? Então, eu posso ter esse conhecimento e mesmo assim ainda não ter avançado na minha moral. É que o Cristo, obviamente, os Cristos, por ter evolução máxima, já tem todas as asas evolutivas ali em equilíbrio, né? Nós que estamos em evolução aqui, né? Nós ainda temos esses desequilíbrios, e muitos de nossos irmãos também. Beleza, tá? obrigado. Mas sempre teremos o nosso perispírito. Obrigada, Eros. Valeu. Então, a mediunidade aqui, pessoal, essa faculdade mediúnica, nós vamos ter a manifestação e a comunicação. Tá? Lembra que nós estudamos a diferença entre manifestação e comunicação? A manifestação pode ser qualquer tipo de efeito, vamos colocar assim, um conceito maior. Então, uma pancada, um objeto que caiu, um vidro que se quebrou, né, de efeitos físicos em especial, né? O espírito, ele pode ter essa vontade de pensamento, eu quero derrubar aquele copo, eu quero chamar a atenção, né? Mas ele não está se comunicando comigo, porque a comunicação é uma manifestação, porém, ela vai gozar de outras qualidades. Ela precisa ser contínua, regular, e ela precisa me trazer uma informação. Ou seja, ele vai me trazer alguma mensagem, que nem sempre é boa, né? Por isso que o Allan Kardec, como nós estudamos, ele vai falar sobre as naturezas das comunicações, não das manifestações.
Percebe a diferença? Então, ele vai trazer o estudo da natureza das comunicações. Então, essa comunicação, mesmo sendo contínua, mesmo sendo regular, ela pode ser grosseira. Né? Ela vai me trazer ela vai me trazer um conteúdo de forma grosseira ou frívola. Né? Ou seja, qual é a diferença? Né? A grosseira, vai dizer Allan Kardec, aquela comunicação que ela que vai se utilizar de palavrão, vai se utilizar de palavras que, né, que a gente não deve, né, dizer a ninguém. Né? O espírito ele veio apenas, né, com essa vontade de perturbar e se apresenta aí com vocabulário muito baixo. Né, a outra, ela já é um pouquinho, já vem trazer uma questão um pouquinho mais de maldade, ela vem ferir alguém, ela tem o objetivo, a frívola, tá? Ela tem o objetivo de ferir, ela tem o objetivo de provocar uma confusão, tá? E muitas vezes, né, elas podem vir de formas mentirosas, né? Às vezes eu posso me apresentar, não vou me utilizar de nenhuma palavra, de nenhuma palavra que vai ferir o decoro ali, mas eu tenho a intenção de provocar uma confusão, ou de trazer uma informação errada, ou de brincar com aquele médium, por exemplo. Mas o meu objetivo é frívolo. Né? A minha intenção é enganar, provocar um engano, enfim. Então, uma calúnia, por exemplo. Então, o Allan Kardec vai vamos colocar essas comunicações aqui como frívolas. Depois, aquelas que não tiverem nenhum elemento, né, de maldade ou de xingamento, vamos colocar que vai ser as comunicações sérias. Então, eu posso ter uma comunicação séria, independente dessa evolução desse espírito comunicante, porém, porém ela não vai me instruir, não vai ser uma comunicação onde o espírito comunicante vai me passar uma instrução. Essa, o Allan Kardec deixou aqui para o último item, que são o quê? As comunicações instrutivas. Tá certo? Voltando aqui um pouquinho, independente se a mediunidade ela vai ser classificada aqui como manifestação ou como comunicação, ela pode se traduzir, perdão, tanto de efeito físico quanto de efeito inteligente, tá bom? Então, eu posso ter essa comunicação, independente se ela é frívola ou grosseira, através de um efeito físico. Lembra? Através das pancadas, né? Como o Allan Kardec recebia as primeiras mensagens, né? Sem aquela utilização do médium, tá? A escrita direta, enfim. Então, eu posso ter efeitos físicos me trazendo comunicações também, não só a manifestação. E os efeitos inteligentes, né, que vão aí servir para trazer essas comunicações mais elaboradas, né, como que é o que nós vamos começar a estudar a partir de agora. E é lógico, né, que a natureza das comunicações, elas vão estar de acordo, né, ou seja, através da análise do conteúdo daquela mensagem ou daquela comunicação, eu posso tirar dali, né, eu posso extrair dali algumas ideias, onde eu vou enquadrar aquele espírito, ou seja, em qual ordem ou em qual escala, ou seja, se ele se trata de um espírito imperfeito ou de um espírito aí que já goza aí de uma evolução, inclusive moral, um pouquinho melhor, um pouquinho mais avançada, né? Então, através da análise do conteúdo, eu consigo aí ver, né? Eu consigo colocar e fazer, tentar levar. Será que é uma comunicação que eu vou levar, né, adiante ou não? Né, independente daquela assinatura, né, independente de qual assinatura que vai estar ali no final da mensagem, por exemplo, eu tenho que analisar o conteúdo. E todos os espíritos, tá, independente da sua moral, todos eles, tá, são capazes de manifestar ou de se comunicar. É lógico que não o tempo todo, a todo momento, tá bom, pessoal?
Isso vai depender de várias variantes, se é permitido, se tem um médium adequado, se há combinação fluídica entre o médium e o espírito comunicante. Então, assim, ele depende de várias questões, mas só por ele ser um espírito e já possuir o seu perispírito, ele consegue intervir, sim, tá? Tanto fazendo o efeito físico ou o efeito inteligente. E é nessa questão, né, que vai se basear, que se baseou naquilo que nós estudamos, que vamos chamar de teoria das manifestações físicas espontâneas. Ou seja, aqui nós estamos falando dos médios de efeitos físicos. Essa mediunidade, essa manifestação mediúnica, independe da vontade do médico, ou seja, basta o quê? Essa capacidade que ele já traz no seu perispírito, já traz no seu tecido espiritual, essa capacidade de doação fluídica, tá certo? Ele consegue doar esses fluidos que nós vamos chamar de fluido vital ou de fluido, né? Qual outro apelido que a gente coloca pro fluido vital? Quem lembra? Era fluido vital ou o quê? Ectoplasma. Não, o ectoplasma é uma combinação do fluido vital, que é o fluido do médium, tá? Com os outros tipos de fluidos. Mas tem outro tipo de fluidos que o Allan Kardec também usa. Perdão, outro nome. Fluido animalizado, né? Ou qual? Tem outro, são três, né? Fluido vital, fluido animalizado ou magnetismo. Lembra do mesmo? Só lembrar do mesmo. Então, o fluido vital, fluido animal, muitas vezes ele usa como essa expressão, ou magnetismo. Então, o médium que já traz essa potencialidade fluídica, ou seja, todos nós doamos fluido vital, tá? Todos nós podemos dar um passe, por exemplo. Ou seja, basta estarmos vivos, né? Estarmos encarnados, o nosso corpo, o nosso perispírito alimenta o nosso corpo de vitalidade, fluido vital o tempo todo, para que a gente possa exercer todas as nossas funções orgânicas, tá? Porque para que é o que nos mantém vivo. Mas tem aquelas pessoas, né, que se traduzem aqui como os médios de efeitos físicos, que traz isso numa grande potencialidade, inclusive de doação. Então, eles doam, né, uma quantidade grande de fluido vital, que depois, aí sim é o ectoplasma, tá? Que ao combinar, ou seja, o fluido dele, essa capacidade que ele tem grande de doar o fluido animalizado, ou magnetismo, ou fluido vital, que combina, tá? Não só dele muitas vezes, tá bom? Às vezes o espírito também pega dos médios de apoio, ou como coloquei, dos seus assistentes. Peixotinho, por exemplo, né, o nosso grande médium de efeito físico, contava com muitos assistentes. E por que isso muitas vezes acontece, tá? Se a gente for aprofundar esses assuntos e até mesmo ler sobre a vida desses médios de efeito físico, aqui no Brasil nós temos, né, um grande nome que é o Peixotinho, é um efeito que cansa o médium. Tá? Ele sai cansado, porque ele saiu dele, ele doou muita vitalidade, que era dele. Então, ele muitas vezes precisa desses médios de apoio, porque realmente a doação fluídica é intensa. Afinal, como eu coloquei aqui, ó ali no alto, ó o que ele produz. Imagina a quantidade de fluido que eu preciso para transportar objetos. E muitas vezes, objetos que vêm, alguns fenômenos que são descritos pela história, às vezes o objeto vem de um lugar muito longe, às vezes de outro país, e apareceu aqui na minha mesa, por exemplo. Tá? Então, são pesquisas e estudos práticos que foram feitos com esse tipo de médio. Então, ele depende dele, ou seja, sai dele muita quantidade de fluidos. E imagina a quantidade de fluidos para que o espírito se materialize. Então, não é qualquer médico que consegue fazer isso, não é mesmo? Então, até ele, que já traz essa potencialidade no seu perispírito e que se traduz no seu corpo físico, até ele precisa, muitas vezes, do fluido dos assistentes, tá bom? Então, o espírito tem os seus próprios fluidos, o espírito comunicante, ou aquele espírito que vai se materializar ali na frente de todos, tá bom? Então, é o fluido dele com o do médium,
ou muitas vezes do médium e da sua equipe, junto com os fluidos que estão aqui na Terra, que estão naquele ambiente. Tá? Então, por isso que muitas vezes a questão energética do ambiente também é importante. Por isso que muitas vezes a luz do ambiente influencia, por isso que muitas vezes esses fenômenos, se a gente for estudar, eles foram produzidos com a luz apagada, à noite, onde a luz ela modifica a qualidade fluídica do ambiente, né? Do meio ambiente. Então, há um preparo, assim como o grupo mediúnico convencional se prepara, um grupo mediúnico, vamos colocar aqui, de efeitos físicos, se preparava da mesma forma, tá? Para que pudesse provocar esse fenômeno, né? Não que esse fenômeno possa produzir a luz do dia de forma espontânea, né? Pode, tá? Mas há toda uma qualidade assim, de estudo assim, de qualidades que vão ajudar na formação, na produção deste fenômeno. Então, esses médiuns, né, esses médiuns que, assim como todos nós, possuem esse fluido vital, ele dá bastante, né, junto com o fluido do espírito que está ali, né, que está ali atuando, ou do meio ambiente, por isso que nós temos a função do ectoplasma, né, que muitas vezes é invisível. Nem todo nem sempre ele se traduz como a gente vê, né? Como a gente vê na foto ali do grupo mediúnico do Peixotinho, né? Com aquela forma viscosa, branca, tá? Nem todos os médios, ou seja, muitas vezes ele pode ser invisível também, tá? E nem sempre ele vai aparecer de forma totalmente materializada. Por exemplo, é também utilizado, como nós vamos estudar, com os médios curadores. Os médios curadores também trabalham com o ectoplasma. E muitas vezes não é visível, tá? Porque ali ele está operando uma cura, tá? Ele não vai se materializar, ou seja, e quando há um espírito, quando há um espírito que se materializou, ele é visível a todos, né? Independente se eu sou médium, vidente ou não. Diferente das manifestações visuais aqui, tá? A manifestação visual outra pergunta que o Allan Kardec fez, né? Como que os espíritos conseguem se tornar visíveis? Porque eles têm o perispírito. E para que eles possam se tornar visíveis, eles também precisam se alimentar do fluido do meio ambiente, tá bom? E do médium. Mas aqui ele não vai se materializar. Ele vai se tornar visível, tá? Apenas ou para alguns, ou somente para um. E muitas vezes, várias vezes, né, para aqueles que são os videntes, né, para os médiuns de dupla vista, aqueles que já trazem essa faculdade, que vê, vamos supor assim, o tempo todo. Até a forma, tá? Até a forma como eles se apresentam, né, como dizem alguns médiuns, nossa, um espírito se apareceu para mim como se encarnado fosse, mas ele não estava materializado, só eu vi. Tá? Mas para mim ele estava totalmente visível. Então, quem vai estudar essa parte aqui são as manifestações visuais. Então, ele consegue se tornar visível porque ele tem o perispírito. Senão, ele não ia se tornar visível. Então, o que é? Por isso que a gente aprende lá nos cursos iniciais, né? O que eu vi não foi o espírito, o que eu vi foi o perispírito, realmente. Tá? Porque o que a gente viu foi que aquele perispírito que tem a vontade, lembra? Ele tem a vontade de aparecer, de se tornar visível ao médium, por exemplo, ele, com a vontade, ele manipulou esses fluidos que ele coletou do médium e do meio ambiente. Lembrando, lembra que a mediunidade sempre é uma ligação do meu perispírito com o perispírito do espírito comunicante ou daquele que quer se aparecer, tá? Então, há uma combinação fluídica e por isso que ele se tornou visível para mim, nem que seja por alguns segundos, tá? Então, esse fenômeno é possível, tá? É possível porque nós temos essa interação de perispírito para perispírito. Depois, o Allan Kardec, ele vai nos trazer por que os espíritos aparecem, né? Muitas vezes eles vêm porque eles querem, né? Muitas vezes é por saudade, eles querem visitar a gente, eles querem parecer visível.
outras vezes, né, vem para nos trazer algum conhecimento, alguma instrução, outras vezes ainda para poder amedrontar, né? Lógico que a qualidade, o objetivo da aparição está logicamente ligado ao padrão evolutivo, à evolução daquele espírito, né, que está se tornando visível aqui. Vai dizer Allan Kardec, né? Allan Kardec nos diz que muitas vezes eles nos apresentam com a forma humana, né, ou inclusive com a última forma reencarnatória, até porque se ele quer que eu reconheça, ele tem que aparecer como eu conheci ele em vida, vou colocar assim, tá certo? Então, ele apesar que ele pode estar até assumindo uma outra aparência, mas justamente porque o perispírito tem a plasticidade, ele é plástico, ele né, como fosse uma cirurgia plástica, ele se transforma numa imagem que eu vá reconhecer, que o objetivo dele, ele vai ter todo esse trabalho para ele aparecer para mim e eu não reconhecido, tá certo? Então, ele tem que ser reconhecido. Então, muitas vezes ele vai se aparecer da forma que eu sei quem é, tá certo? Alguns, né, isso especialmente aqueles que não têm uma evolução muito elevada, assim, vão se apresentar, às vezes, de formas não humanas, muitas vezes com o objetivo de provocar medo, né, de provocar alguma perturbação àqueles que, né, aquele que ele quer, a vítima dele, né, aquele que ele quer provocar. Mas é utilizado da mesma propriedade. O perispírito daquele. Você lembra que eu falei que muitas vezes espíritos de baixo padrão evolutivo moral eles conseguem realmente manipular o seu perispírito, eles dominam essa ciência, é o que o Allan Kardec retoma aqui. Eles se transformam, né, em animais peçonhentos, em formas que dão medo, para que, né, e o objetivo dele, obviamente, não é um objetivo bom, mas ele conseguiu, justamente porque o seu perispírito é plástico, né, ele consegue modelar de acordo com a sua vontade. Alguma questão, pessoal? Aí depois o Allan Kardec vai colocar... Pode falar, Edson. Além desse mal psicológico causado pela imagem, eles conseguem exercer algum mal físico? Como assim? Não entendi. Se eles conseguem... Por exemplo, tá lá uma cobra, por exemplo, mas consegue tipo chegar, encostar ou bater alguma coisa? Não, porque aqui eles não estão materializados. É só tá? imagem. Aqui é visual, tá? Então, assim, eu não, porque quando o espírito ele tá revestido de fluidos, como era do Peixotinho, né? Ele está materializado. Todos nós conseguimos ver. Toda a plateia que estava ali via. Todo mundo via, independente de ser médio ou não. Aqui, nem todos vão conseguir enxergar, tá? Nem todos eles vão ter essa qualidade de ter a faculdade mediúnica da evidência, né, ou a dupla vista, tá? Aqui, ele vai apenas aparecer. Eu vou apenas aparecer, bom, eu dei um susto em você. Pode dar risada da cara dele, então. Oi? Pode dar risada da cara dele, então. Pode. Exato. É o que o Allan Kardec ele vai dizer depois ali. Aquele que tem estudo e aquele que domina, né, a ciência aqui, vai perder o medo. O Allan Kardec diz isso. Né? O que a gente pode fazer? Né? Vamos supor que um irmão se apareça com uma cobra, aí, como você falou. Né? Pega o evangelho, né, como dizia o Chico, né, não vai tacar o evangelho. Lê o evangelho. Pede para que esse espírito saia, pelo menos, da sua casa ou daquele ambiente, né? Vamos rogar, né, para que bons espíritos venham, nos protejam, enfim, né? Ou encaminha aquele irmão, muitas vezes, que está, né? Nem sempre eles se apresentam como cobras, mas muitas vezes se apresentam como espíritos sofredores. E se eu estou vendo, o que a gente recomenda, a gente faz? A gente manda até para o endereço lá da Casa Espírita, lá nosso lá, olha, vai lá, tá o nosso lá, que lá eles vão te ajudar. E pode acontecer de né? ser só ao invés da imagem, assim, sentir? Pode também.
Pode também, é que nessa questão aqui, como o Kardec está falando de efeitos físicos, né? Aqui que ele está se perguntando como que eles se tornam visíveis. Né? De forma material, a gente já entendeu. Há um conjunto fluídico ali, uma combinação fluídica, ele se materializou, depois sumiu como fumaça. Aqui, e aqueles que ficam aparecendo, alguns estão vendo, e alguns falam que não vê, mas alguns, né? Não, eu estou vendo assim, ó, tem um espírito aqui do seu lado. Né? Como que ele se torna visível? É pela mesma questão, porque ele tem o seu perispírito, há uma combinação fluídica, lógico que não tão intensa como para efeitos mais elaborados, tá? Mas vem da mesma lógica, é a mesma fórmula. Né? Então, como eu sou, por exemplo, se eu sou um espírito, aliás, se eu sou desencarnado, né? Os espíritos todos nós somos. Se eu sou desencarnada e quero me aparecer a você, né? Eu preciso antes ter uma combinação fluídica com você. Eu preciso ter, lógico, é a minha vontade, não, eu quero parecer para o Eros, tá? Então, mas eu preciso dessa combinação fluídica. Primeiro que eu preciso saber manipular isso, né? Sintonia, né? Exatamente, que ele vai chamar de sintonia, né? No mesmo, né? A gente está no mesmo padrão. Exatamente, é por isso que nós, mesmo sendo médios, aliás, médios ou não, ou sentimos ou vemos né, esses espíritos muitas vezes sofredores, como eu falei, que nem sempre vêm em forma de cobra, eles são os levianos, né? A gente consegue enxergar, por que a gente enxerga? Né? Porque muitas vezes os médios videntes, a gente só quer enxergar coisa boa, e eles não enxergam só coisa boa, pelo contrário, enxerga coisa boa de vez em quando ele lá, depende do nosso merecimento, né? Então, assim, vamos enxergar que eles estão ao nosso redor. Eu vou enxergar a dimensão fluídica que está perto de mim, que são os espíritos sofredores, assim como eu também sou. A diferença é que eu ainda estou na carne, eles já saíram, né? Então, é por isso que a gente, muitas vezes, não vai enxergar só coisa bonitinha, só coisa boa, como a gente vê muitas vezes em filme. Né? Na vida real não é assim. Mas quando nós estamos em um grupo mediúnico ali no centro, por exemplo, um padrão, onde numa casa que já está alimentada praticamente todos os dias, muitas vezes a gente é permitido a nós, aqueles, lógico, que têm a evidência, enxergar coisas boas, né? Aí isso até é um momento de você orar e agradecer essa oportunidade de enxergar o seu anjo protetor, o espírito protetor, como você quiser chamar, né? Então, mas é a mesma forma, independente do grau evolutivo. Como que ele se torna visível? Por que é essa manifestação visual? Justamente porque ele tem o perispírito e ele consegue ali, de forma muito sutil, não é materializada, mas de forma muito sutil, aparecer para mim, nem que seja um segundo. Tá certo. Pessoal, A segunda questão foi só para mim mesmo, porque outro dia eu estava num lugar e eu tive que sair, quase que eu caí lá dentro. Tão ruim que fiquei. Aí eu tive que ir embora. O que a gente faz? A gente faz uma oração e manda lá para o centro. Lá no centro tem mais de 13 grupos mediúnicos, tá? Aí a gente tem que dar até endereço físico para muitos espíritos, viu? Eles vão a pé, tá? Muitas vezes eles não sabem pelo pensamento. Aquilo que a gente viu no filme, deles voando assim, aquilo não é para todo mundo, não. Eles vão andando que nem a gente, porque as sensações, lembra das sensações? É a mesma coisa. Muitos se sentem até como encarnados estivessem. A sensação é exatamente igual. Né? Então, eles vão andando mesmo. Andando mesmo. Tá certo? Obrigado. Imagina. Aqui depois, pessoal, o Allan Kardec ele vai colocar assim, né? Quando é que nós encarnados percebemos mais os espíritos, independente de quem tem mediunidade extensiva. Aqui vai falar que a nós, quando estamos perto da morte, por exemplo, do desencarne, né? Os nossos laços, justamente porque eles vão se soltando aqueles cordões, né? Eles vão se soltando, então vamos ficando mais próximos da própria dimensão espiritual, então eles vão se tornar cada vez mais visíveis para nós. Ou seja, há vários motivos, né? Por que a gente consegue ver os espíritos, e lógico, aqueles que já possuem essa mediunidade da evidência. Infelizmente, né, como sempre, nosso estudo já passamos até do nosso horário. Aqui,
depois eu vou trazer, tá, pessoal, mais algumas questões, mas é exatamente isso que a gente já colocou aqui em estudo. Vou compartilhar esse material aqui com vocês e qualquer coisa, só comentar ali no grupo, tá bom? Pessoal, alguma questão? Podemos encerrar? Alguém gostaria de fazer a nossa oração final? Por gentileza. Quem quer fazer a nossa oração? Ninguém? Não, eu estava com o microfone desligado. Eu posso fazer, Ana. Quem está falando? A Gláucia? A Gláucia? É, Ah, tá. É porque como eu estou com a imagem aqui, às vezes não consigo enxergar. é verdade. Obrigada, Gláucia, por favor. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo por mais esse momento, pelo retorno das nossas atividades, por nos voltar a lembrar do assunto, né, que estudamos no ano de 2023, agradecendo a Ana Carolina por tamanha paciência com a gente, agradecendo a espiritualidade amiga por nos trazer até aqui hoje, e que a gente tenha uma boa semana de reflexão sobre o assunto, retomamos o conteúdo, sermos mais disciplinados em retomarmos esse conteúdo tão importante para todos nós, para a compreensão de toda a mediunidade, de vários que estão presentes aqui, e até para que possamos estarmos esclarecidos para darmos confiança e segurança àqueles que nos recorrem pedindo auxílio nesse aspecto da mediunidade. Não podemos aconselhar ninguém se não tivermos esse assunto muito bem esclarecido. Então, que a espiritualidade amiga nos ajude a entendermos e fixarmos esse conteúdo. E que tenhamos um ano de muito estudo e muita compreensão. Que assim seja, e muito obrigada, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Gláucia. Nada. Pessoal, Seja. obrigada, Valeu, Zé. pessoal. Boa Obrigada por noite. todos. Boa Uma boa noite, uma ótima Boa semana. noite para Boa todos. Até noite. mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.